programa Construindo Saberes de hoje vai falar sobre um tema que não é tão fácil de lidar, não é tão fácil de enfrentar, mas é importante sim falar, Rogério Kemp. Vamos tratar sobre a dor da perda. Há maneiras de superar a dor da perda? Tem como contornar essa situação? De que maneiras? O que é normal, o que é preocupante, quando é a hora de procurar ajuda? Sobre esse assunto, quem vai falar conosco hoje são os professores do curso de Psicologia do Centro Universitário Franciscano, professora Luciane Smet. Tudo bem, professora Luciana? Tudo bem, Luciane? Luciane? Né? Tudo bem, professora? Tudo bem. Professor Carlos Décimo. Tudo bem, professor? Tudo bem. Nossos professores são especialistas nesse assunto e já abrimos de antemão para vocês falarem sobre o que significa ou como lidar com a perda, porque existem diferentes maneiras de lidar com isso, cada um tem um jeito e diferentes maneiras de perda, mas o que representa num contexto geral, de fato, que a pessoa se dê conta que ela perdeu um ente, perdeu uma pessoa, seja o convívio diário ou em definitivo, e que ela precisa lidar com isso a partir de então e aceitar este processo. Bom, eu vejo que o processo de elaborar perdas já inicia na infância e é muito importante que a gente possibilite às nossas crianças vivenciar os seus lutos, né? Em geral, nós vivemos num momento de superproteção das crianças, onde os pais também querem evitar que a criança tenha algum tipo de sofrimento e com isso muitas vezes ela não exercita sentimentos de perda que são importantes, né? Que fazem parte da vida humana. Quando ela perde um brinquedo, um animalzinho de estimação, quando ela perde uma avó, de poder falar sobre essa perda com ela de uma forma mais tranquila e permitir que a criança viva essa perda junto com a família, né? Não extremamente protegida e isolada, como se ela não fizesse parte desse contexto, né, Carlos? Mas assim, poder permitir que ela também se entristeça, que ela também viva isso. Então, a forma como um adulto vai lidar com a perda está muito relacionado a como, desde a infância, essa família lida com as perdas. Quando nós falamos em luto, a gente fala também que nós temos um luto ou uma perda e nós temos que elaborar esse luto. E quando se fala em luto, geralmente se associa a perda de alguém ou a morte de alguém. Mas, como a Luciane estava falando, na realidade nós temos ao longo da nossa vida várias perdas, né? Então nós vamos também elaborando esses lutos ao longo da vida. Nós podemos perder o emprego, nós perdemos amigos, nós mudamos de cidade muitas vezes, então nós temos um vínculo com aquela cidade, então nós também temos que elaborar esse luto, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa, elaborar lutos não é só relacionado à perda, à morte também, mas desde a infância a gente vem tendo perdas, né? E também, quando a gente fala em perdas, também significa ganhos em alguns aspectos, porque quando nós adquirimos conhecimento, nós perdemos um pouco da nossa ignorância, vamos dizer assim. A gente também perde para ganhar alguma coisa, porque às vezes nós temos que abrir mão de algumas situações para poder ganhar em outras, né? Então, esse luto também não é algo assim tão negativo, tão ruim em determinadas situações, em algumas situações. Quem vem para a faculdade, está fazendo um curso, está adquirindo conhecimento e está perdendo, vamos dizer assim, o desconhecimento, né? A falta de... está adquirindo cultura, está adquirindo conhecimento e está abrindo mão de uma situação do não conhecer, do não saber o que é uma determinada situação, né? Casos assim, a pessoa nem percebe que esse processo está acontecendo. Sim. Digamos, ele é muito sutil, né? Mas, por exemplo, quando nós saímos de casa para ir... Um exemplo bem simples, nós saímos de casa para encontrar amigos, entende? Então nós abrimos mão, nós perdemos de estar em casa confortavelmente, instalados em casa, tranquilo, para ir para a rua, encontrar amigos, encontrar pessoas. Então tudo na vida tem essa relação desse de ganhos e perdas, né? E a vida é assim, dessa forma, né? Existem diferentes formas de lidar com as perdas, né? Tem pessoas que elas preferem ficar caladas, tem aquelas pessoas, que
sentem a necessidade, pelo contrário, de falar sobre, de buscar auxílio. Como saber que a pessoa está sabendo lidar do seu jeito e ainda não é uma situação preocupante? E o quanto é importante também respeitar a individualidade na forma de encarar. Por que eu pergunto isso? Que muitas vezes alguém pode estar sofrendo, a pessoa acredita que ela esteja sofrendo demais e começa a se preocupar, mas é uma característica, ou o contrário. Às vezes se começa a se tornar um problema, onde aquilo começa a virar uma depressão, alguma coisa do tipo. Como saber equilibrar isso, principalmente para o leigo, que às vezes está participando ou convivendo com um momento como esse? Eu acho que é importante que a pessoa tenha a oportunidade de chorar, de se entristecer, porque muitas vezes as pessoas que querem dar o apoio diante de uma perda, como por exemplo uma morte, elas querem estancar esse sofrimento, né, de uma forma quase que imediata. E a gente vê nas redes sociais, agora com o acidente, né, da Chapecoense, uma demanda por psicólogos para lá, desorganizada, no sentido de, por favor, alguém estanque esse sofrimento que tem que acabar. E, na verdade, o papel do psicólogo não é esse, é de poder reconhecer o sofrimento, oferecer apoio, mas respeitar a manifestação de cada um. Especialmente permitindo que o choro e a tristeza venham quando tem que vir, né? Não no sentido não chora, não fica triste, mas é o momento de chorar, é o momento de ficar triste. E viver esse luto é muito importante para que a pessoa possa seguir em frente. Ela tem que se entristecer mesmo, né? Porém, a forma de evidenciar isso depende muito de cada pessoa. Alguns põem mais para fora, choram mais, né? Externalizam mais o seu sofrimento, outros não. Agora, detectar quando isso não está bem, eu acho, é quando a pessoa não consegue evoluir para as próximas etapas da vida, né? Quando a vida dela fica muito presa naquele momento de dor e ela não consegue transcender as próximas etapas, né? Eu tenho uma música do Gilberto Gil que ele fala muito sobre isso, que ele diz assim, quando a pessoa chora o seu choro mansinho, é melhor não interferir naquela dor, deixa a pessoa elaborar essa perda, esse sofrimento. Agora, quando a pessoa tem um choro mais forte, como ele diz assim, batendo pino, né, usando a expressão da música, aí é o momento realmente de ajudar, ajudar naquela dor, né, no sofrimento. E isso traz muito uma situação que a Luciane estava falando, que talvez hoje a gente não fale tanto na morte. Há um tempo atrás, as pessoas talvez falassem mais sobre a morte. E claro, quando alguém morria, tinha as cerimônias fúnebres e as pessoas iam até lá, tinha bastante gente. Depois tinha uma era visita. Na residência da família, né, Era na Carlos? residência da família. O que favorecia também a vivência da criança já com a morte. Com a morte. Né? A morte Isso. era algo mais presente na vida das crianças, né? Sim, sim. E hoje parece assim que a questão da morte, de certa forma, não digo que ela tenha se transformado num tabu, não, claro que não, mas está um pouco mais difícil, né? Então, quando morria alguém, as pessoas iam visitar, iam na casa da pessoa, faziam uma visita, levar um consolo. E hoje isso acontece muito via redes sociais. Então as pessoas mandam um abraço, estou sensibilizado. Não que não seja importante, claro que sim, mas se perdeu um pouco desse contato. Então as pessoas tinham mais amparo, tinham mais apoio, tinham mais ajuda. E hoje parece que é um certo distanciamento também desse sofrimento e, consequentemente, dificultando um pouco mais para que as pessoas possam elaborar essa dor também, né? Usando uma linguagem mais simples, tinha aquele ombro amigo, né, para poder chorar. E com hoje, tempo solidário, de fazer visita na casa das pessoas, de acolher, Mas de por forma que que a isso pessoa pudesse aconteceu? contar muitas vezes a sua dor, a sua tristeza. Por que aconteceu esse processo de há esse distanciamento? distanciamento, né? E isso vem acontecendo muito através das redes sociais. Eu mando a minha solidariedade, comunico que eu estou sensibilizado, que eu estou triste, mas às vezes se desconhece que a própria pessoa que está no sofrimento, ela também não acessa a internet. E se ela estiver acessando,
o luto ocasiona uma alteração cognitiva, de forma que a pessoa pode estar olhando aquilo ali e não está dando sentido, não está dando significado para aquilo. Aí não deu sentido, não dá um significado, ela não entende. Aí daqui a pouco a gente pergunta, poxa, alguém te cumprimentou, mandou alguma mensagem para ti? Eu não lembro, não recordo, porque ela vê, mas não consegue identificar. Porque no luto existe toda uma alteração também cognitiva, tem uma série de sintomas que acabam acontecendo durante o luto, né? Há uma certa despersonalização também, a pessoa fica um pouco mais ausente do mundo, né? Então, muitas vezes ela não fica tão conectada. E esse é o momento em que realmente... E quando a gente coloca assim, nós temos que ter um cuidado para não patologizar tudo, né? Então, parece que alguém está no luto, tem que ter um acompanhamento. Não, tem pessoas que conseguem realmente elaborar esses lutos, vão se preparando, vão se organizando para o luto. Enquanto tem outras que realmente necessitam de um apoio profissional. E isso também não é demérito, porque depende muito também do luto, né? Da idade de quem morre. Por exemplo, quando morre alguém mais jovem, é mais difícil de elaborar esse luto. A perda de alguém com mais idade já passa a ser algo como natural, como fazendo parte do ciclo da vida, né? Essa morte inesperada, que é impossível imaginar antecipadamente a perda, porque a pessoa ainda está numa etapa do ciclo vital que se espera muito dela, é mais difícil de lidar. Agora, quando é uma pessoa idosa, a gente já espera, né? Ou que está doente, enfim. Agora, a morte por acidente de pessoas jovens é a morte que mais impactante é, porque ela não dá sinal, ela não avisa e, de repente, a perda ocorre. Por outro lado, esse distanciamento da morte vem com os novos tempos. Antes as pessoas morriam mais em casa, né? Elas ficavam doentes, elas morriam em casa, elas eram veladas em casa, com a comunidade. Hoje ela já morre no hospital, tudo já acontece fora do âmbito da residência. Então fica mais distanciada essa experiência com a morte, né? A gente já cresce com uma perspectiva de que isso não faz muito parte da nossa intimidade. E eu vejo que essa sociedade mais imediatista que a gente vive também tem dificuldade de parar para sentir o luto, né? Ontem eu vinha dirigindo, ouvindo o rádio e um repórter que comentava sobre jogo, daqui a pouco ele disse, nós temos que continuar, a vida para frente, é a vida que segue. Puxa, mas fazia só um dia do acidente, então eu acho que tem momentos que a gente tem que conseguir parar para aproveitar o que aconteceu, para transformar na medida do possível em ganho, né? Quando a gente pode parar e pode chorar o que aconteceu, a gente também ganha, porque a gente faz reflexões, né? A gente repensa o sentido da vida e isso é muito importante, parar para refletir sobre a nossa vida, a nossa existência. E quando isso não acontece? Quando a pessoa não vivencia esse momento ou quando ele é estancado, como a professora falava anteriormente, o que isso pode acarretar futuramente? Eu vejo que uma das questões é de que a dificuldade da pessoa daqui a pouco conduzir a sua vida novamente de uma forma adequada. Ela pode ter esse luto tardio, né? Vir a se deparar com o entristecimento mais tarde, né? E não no momento. Então, é importante que ela possa elaborar, né, Carlos, para que ela possa dar sequência na sua vida da forma mais saudável possível e transformar esse sentimento da dor, da perda, num sentimento adequado de saudade que a gente convive. A gente não esquece as pessoas que a gente queria bem e que morreram. A gente convive com essa falta, com essa saudade de uma forma mais tranquila à medida que o tempo passa. Quem não elabora bem o luto pode ter dificuldade de chegar nesse estágio de reorganizar a vida, tornar essa vida produtiva, saudável e ficar muito paralisado em função disso que não foi trabalhado o suficiente. Eu teria muitas perguntas para fazer, até nesse fenômeno que vem acontecendo nos últimos dias. É inevitável falarmos um pouco da tragédia. Sim. Não faz muito também vivemos uma tragédia que até foi maior aqui em Santa Maria e que realmente mexe
com a gente, inclusive com pessoas que a gente nem conhecia, com situações que a gente nem imaginava. Mas quando a gente vê o que a mídia faz, e aí a gente se coloca nesse processo, matérias especiais, matérias que mostram histórias de vida, que mostram o pai que ia ser, o menino de 22 anos que ia ser pai, ficou sabendo da notícia uma semana antes de morrer, ou o menino que tinha 21 anos, tinha um filho de 4 meses, isso vai tocando a gente. Antes de vir para cá, eu assisti a matéria especial da Colômbia, inevitavelmente eu acabei chorando também. Mas aproveitando isso que a mídia acaba fazendo, o tocar no assunto, às vezes, a questão de ficar instigando o assunto, como lidar com isso, porque as pessoas, inevitavelmente, quando você perde alguém, elas acabam tocando no assunto. Como é que você está? Ela é uma pessoa tão querida, aquelas conversas que, às vezes, eu não sei exatamente como cada pessoa reage de um jeito, mas esse tocar constantemente nesse assunto, como que as pessoas ao redor devem proceder, não tem como fingir que não aconteceu, mas qual é o cuidado que se deve ter para que essa ferida, de certa forma, não sei se ela cicatriza algum dia, mas se ela minimize a dor, porque parece que o tocar no assunto, da maneira com que se toca, parece que se estimula o sofrimento a se estender. Não sei se é uma percepção errada da minha parte. Quando existe uma perda, um luto, uma morte, a pessoa passa por algumas etapas. Poderíamos pensar assim, a primeira seria um alerta ou alarme, no sentido que a pessoa tem algumas alterações, como o aumento dos batimentos cardíacos, da pressão arterial, enfim, tem esse momento. Depois tem um momento mais do torpor, em que a pessoa tenta um pouco se proteger, né, no sentido de reconsiderar um pouco essa perda, enfim. Depois tem um terceiro momento, que seria o momento da procura, em que a pessoa procura encontrar essa pessoa que morreu, né? Depois teria um outro momento que seria o da depressão, que realmente a pessoa começa, não uma depressão do transtorno de humor mesmo, maior, que a gente chama, não é se caracteriza que a pessoa tenha que entrar na depressão, mas ela fica com o humor um pouquinho mais deprimido e depois entra numa fase de reorganização. Então são fases que a gente passa, faz parte. Então a gente aprende que tudo tem, talvez partindo do raciocínio, talvez não tão fixo, tão determinista assim, no início, meio e fim. Mas as coisas têm um início, têm um meio, e aí depois no fim. Claro que elaborar uma perda é complicado, a gente continua lembrando das pessoas ao longo da vida, mas não com a mesma carga emocional se a gente passa por esses processos, se elabora. Então, muitas vezes o que acontece, acho que a mídia tem esse papel importantíssimo da informação, e que bom que a gente tem uma mídia que nos informa, que nos deixa atualizados sobre o que está acontecendo, mas às vezes pode ocorrer um superdimensionamento, então há um certo, talvez é meio delicado, não seja uma pessoa indicada para dizer que haja um certo exagero, porque eu não conheço bem como é que é o procedimento da mídia, né? Mas isso acaba trazendo como é que eu diria, acentuando muito essa questão da perda. Então, claro, acho que o que aconteceu agora é importante que nós estejamos informados, né? E a gente está muito tocado, né? Tem muita carga emocional em cima, mas esse estar sempre falando e dimensionando demais, isso realmente às vezes não é tão benéfico assim, né? Não ajuda até para a elaboração dos lutos, né? E até porque muitas vezes quando acontece alguma coisa, ativam, né, pessoas que já tiveram perdas, né, e que ainda não elaboraram isso, essas mortes que aconteceram também ativam perdas que se teve. Então, de alguma forma, olhando todo aquele ritual, né, na Colômbia, nós também choramos por todas as nossas perdas, nós aproveitamos o momento de emoção para colocar para fora aquilo que muitas vezes na correria do dia a dia não vem, né? Então a mídia nos ajuda no sentido de nos emocionar para que a gente possa externalizar as nossas dores, né? A gente não está chorando propriamente por aquela pessoa que morreu, que a gente não conhecia, né? Mas a gente está chorando pela nossa vulnerabilidade, né? Por trazer a nossa consciência que poderia ser nós, que poderia ser um familiar, um filho, e o quanto nós somos limitados na capacidade de planejar a vida, né? Porque não é a gente que tem o controle de quando ela vai terminar, né? Nessas situações.
Então eu vejo que tem um lado positivo da mídia de organizar e mostrar esse ritual que ajuda no processo de elaboração, mas me preocupa quando eu vejo, por exemplo, um jornalista entrevistar uma pessoa que está muito vulnerável e perguntar como ela se sente, né? Às vezes dá vontade de pegar aquela pessoa no colo de tão desamparada que ela fica, né? Então eu acho que aí eu vejo que tem um exagero, assim, que é um momento de respeitar, de deixar quietinho. Mas quando a família e os amigos perguntam como foi, como tu tá te sentindo, tu também tem uma chance, cada vez que tu conta, de avançar na tua elaboração. Então, por exemplo, se eu contar a morte do meu pai pela primeira vez, eu vou ter um nível de emoção. Mas quando eu estou contando lá pela 100ª vez, aquilo já está mais, né? Eu já conto com menos emoção. Então, eu vejo que essa necessidade de falar sobre, ela existe e ela é importante, que a pessoa possa falar sobre, mas, em geral, com pessoas que tenham uma relação afetiva próxima e que consigam servir de apoio naquele momento. Esse compartilhar ajuda muito na elaboração do luto, né? Porque a pessoa está falando e aí ocorre aquilo que nós chamamos de empatia, alguém que se coloca no lugar do outro, né? E muitas vezes também tu falava uma questão assim que hoje a gente vive muito na questão de trabalhar, de produzir, de fazer, e as pessoas precisam de um tempo para elaborar lutos. Então, assim, a vida continua, sim, a vida continua, mas a vida continuar também implica em elaborar esses lutos. Então, quando diz assim, a vida continua também elaborando com um tempo para elaborar esses lutos. Então, eu coloco a vida continua, bom, aconteceu ontem, vira a página e a vida segue. Não, e aí aquilo que tu perguntava, né, que a Luciane respondeu para ti, só acrescentando um pouquinho mais também, o que não é bem elaborado, um dia, de alguma forma, ela vai se manifestar. Eu estou vivo minha vida normal, mas às vezes em sonhos, pesadelos, lembranças, alguns problemas fisiológicos, né? Algumas coisas vão acabar acontecendo, vão mostrar que aquilo não está bem elaborado e vai exigir essa elaboração. Infelizmente, a gente está se encaminhando para os minutos finais e realmente sempre é bastante importante falar desse assunto, saber como lidar. Eu acredito que de uma fala final, para a gente tentar resumir essa temática, primeiramente, a pessoa então ela deve aceitar, por mais que o primeiro momento seja de desespero, ela entender que essa dor ela vai passar, que ela tem que entender que esse momento de fato ele existe. E as pessoas ao redor, qual é o maior conselho? Ao invés de tentar estancar essa dor, o que a pessoa ao redor deve fazer? Qual a melhor forma de confortar, de ser uma pessoa importante, de mostrar o carinho humano, não apenas uma mensagem, mas estender a mão, estender o abraço, mas ao mesmo tempo respeitar este momento da pessoa. Eu quero aproveitar e fazer só mais uma perguntinha, então, rapidinho. Quando procurar ajuda? Quando a pessoa não consegue superar? Existe um momento certo? Bem, eu penso que a forma de ajudar vai depender muito do contexto da pessoa que está enlutada. Às vezes, a ajuda que ela precisa é prática, ela precisa de alguém em condições de equilíbrio para ficar com o filho, por exemplo. Isso é uma forma de ajudar. Às vezes, ela precisa só da presença e de silêncio. E aí é o momento da gente estar próximo, mas não estar intervindo, simplesmente se fazer presente. Às vezes, a intervenção, por exemplo, que o próprio psicólogo faz em situação de tragédia, não é uma grande intervenção, é estar ali como um apoio, né? Às vezes é um toque no ombro, é um lenço para lágrima, não existem palavras mágicas, né, para aliviar, existe solidariedade, apoio. E muitas vezes a família se desorganiza com o acontecimento e ela precisa de apoio em vários sentidos. Até nesse, né, de cuidar de uma criança, de levar a outra para a escola, ajuda prática, apoio prático. E apoio emocional que vai variar, né? Diria que diante de uma situação de perda, de uma situação de morte, o melhor mesmo é ajudar naquela dor. Agora, também tem os dois lados, tem a pessoa que perde, né, no caso, que está elaborando esse luto,
Tem que ver também a intensidade do luto, quem é a pessoa que ele perdeu, qual é o momento, qual é a situação. Isso é muito importante. E às vezes também tem pessoas que também, a gente também não pode ficar cobrando, porque também aquela pessoa que está tentando ajudar também não está em condições de ajudar. Também é uma pessoa que está um pouco mais fragilizada, enfim. Então, mas o ideal sempre é assim, que essa pessoa consiga compartilhar essa dor. E esse compartilhar, nós temos um tempo que a gente diz que é o tempo para a elaboração desse luto. Não passando esse tempo, aí realmente a gente já pensa num luto mais tardio, né? E aí então seria necessário ou até realmente... num luto crônico, né, luto Carlos? crônico. Que é como a gente chama quando o luto não evolui para a finalização desse processo. Então vira um luto crônico. O tempo passa, mas não redimensiona a intensidade da emoção que a pessoa sente. Então se sabe que o primeiro ano é um ano crítico, que é o primeiro Natal, o primeiro aniversário, a primeira Páscoa sem a pessoa. Então, assim, passou muito tempo, a gente não tem como estimar um tempo, mas um processo de luto talvez em torno de 2 anos, menos, mais, né? E a pessoa continua vivendo como se fosse hoje que ela tivesse recebido a notícia, realmente ela precisa de ajuda, né? Está fora do adequado, do esperado. A ajuda psicológica eu vejo sempre como positivo, até porque ela pode contar com uma pessoa que está mais organizada para escutá-la, né, do que o familiar, enfim, acho que nunca é ruim, mas preocupante é quando os sintomas não vão melhorando com o passar do tempo, ele continua extremamente intenso. Professores, queria para finalizar que vocês deixassem o contato, tem o PAIP, também assiste algum outro laboratório que o curso disponibiliza para a comunidade santamarense? Nós temos aqui o PAIP, que é o Programa de Atenção Integrada em Psicologia, que tem o telefone aqui, o ramal é 9063, né? O telefone é 3025 9063 e nós atendemos aqui aos professores, alunos e funcionários da instituição. Então, quem estiver passando por alguma situação, né, precisando de ajuda, nós atendemos ao público interno aqui da instituição. E a clínica, onde os alunos da psicologia fazem estágio, também acolhe o público externo que precisa de ajuda psicológica. Vocês têm algum contato? Tu tens o telefone da clínica? 3025 9077. 3025 9077. Professores, muitíssimo obrigado pela gentileza, pela disponibilidade, para tocar num assunto que é tão dolorido, tão delicado, mas vocês tratam com a maestria, com uma forma tão suave que se torna até prazeroso falar sobre esse assunto, porque é importante falar. É muito importante, um assunto que a gente evita, mas é inevitável. Todos nós passamos por isso. Então agradeço demais, ainda mais por tudo que a gente vem vivendo. Queria agradecer muito a presença de vocês hoje. Obrigada. Tá certo? Rogério Keber, muitíssimo obrigado. O programa Construindo Saberes vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Até mais.